Bom dia, meus irmãos. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, que é o autor e consumador de todas as coisas. Agradeço ao pastor Abílio pela confiança depositada em mim, Bilão, o Ed, meus irmãos presbíteros. Quero agradecer também aos meus amigos que atenderam o meu convite, Olival e sua esposa, o Emerson Luiz, a Patrícia, Carlos Alberto, que ainda não fazem parte dessa igreja, ainda. Que Deus abençoe essas vidas. E peço também à igreja que me ouça com ouvidos de amor, me veja com olhos de amor, porque não é fácil enfrentar esse púlpito, não é fácil. Mesmo sentados, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Todos abriram? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento, a ciência, se multiplicará. A ciência se multiplicará é um dos sinais da volta de Jesus. Acontecimentos marcantes do século passado e deste século são sinais evidentes de que Jesus vai voltar. E eu queria, assim, só para refrescar a memória de vocês, falar rapidamente sobre os sinais da volta de Jesus. E quando nós falamos da volta de Jesus, 2 versículos são importantes. Primeiro, em Mateus 24:36, fala: daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Todos aqueles que tentaram adivinhar, que tentaram prever o dia e a hora da volta de Jesus, caíram em descrédito, foram envergonhados. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, fala: não andeis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, te surpreenda. Então, nós que somos cristãos, nós temos que andar em santidade, para que aquele dia da volta de Jesus não nos surpreenda. Primeiro sinal da volta de Jesus são guerras e revoluções. Lá em Lucas 21:10, fala: então levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. O que nós vimos no século passado? Só as 2 grandes guerras mataram 77 milhões de pessoas. E o homem conseguiu fazer um armamento, as bombas atômicas, capaz de arrasar com o planeta. Segundo sinal, catástrofes naturais. Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, fome e pestilência por toda parte. O que nós estamos vendo? Hoje no jornal tem um anúncio que morreram 400 pessoas num tsunami na Indonésia. Tsunami, enchente, terremoto, furacão tem acontecido cada vez com mais frequência e cada vez com mais violência.
com relação às doenças, às pestilências, a malária já mata anualmente, por ano, 3 milhões de pessoas. A AIDS já matou 22 milhões de pessoas. Outro sinal da volta de Jesus é aumento do pecado. Mateus 24:12, falei, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Hoje, o pecador não tem mais vergonha de falar que é pecador. Nós vemos artistas virem a público e falar que é pecador e se classifica como pecador e não tem vergonha de ser pecador. Então, a medida do pecado já extrapolou. Propagação, outro sinal, propagação da nova era. Isaías 2:6 fala, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente. Aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho podem ser alcançados por espiritualidade satânica. E isso já é preparação para o anticristo. Quinto sinal, avivamento. Joel 2, capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias, o Senhor diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, onde superabundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus, a graça de Deus. Sexto lugar, pregação do Evangelho, Mateus 24:14. E quando o Evangelho tiver sido pregado por toda a terra, aí virá o fim. E o sétimo sinal, governo mundial. Daniel, capítulo 7, versículo 23. O quarto animal será um quarto reino da terra. Será diferente de todos os outros. Devorará toda a terra. Pisará os pés, fará em pedaços. Uma profetisa da nova era, que faz parte do Conselho Consultivo da ONU, ela disse que lá já está o germe da nova ordem mundial, patrocinada por grandes fortunas. Oitavo sinal, renascimento de Israel. Isaías, capítulo 66:8, fala, nascerá num só dia, de uma só vez, uma nação. E talvez seja esse um dos mais reais cumprimentos das profecias que nós temos notícia, porque no dia 14 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, um brasileiro que dirigia a ONU, assinou de um só dia, de uma só vez, o nascimento de Israel. E agora o povo que estava dispersado, a diáspora, espalhado pelo mundo durante quase 2000 anos, agora eles tinham uma nação para voltar. É um sinal inequívoco da mão de Deus sobre a história. E o último sinal, a multiplicação do conhecimento. A ciência nunca se multiplicou tanto, né? Nós acompanhando, vemos que a cada dia nós temos surpresas. Primeiro sinal desse avanço da ciência é o telescópio Hubble. O telescópio Hubble, ele foi lançado em 1990. Ele funciona como um satélite. Ele é do tamanho do ônibus, tamanho daquele ônibus que ficava aqui no estacionamento, porque ele tem 13 metros de comprimento e pesa 11 toneladas. Ele enxerga o universo através de raios ultravioletas, infravermelho, raio-x e luz visível. Através desse telescópio, os cientistas eles conseguiram enxergar além da Via Láctea, além da nossa galáxia. Pode passar. Parece um ônibus, né? Seguinte. Então, é pena que a claridade não permita a gente visualizar, mas são fotografias maravilhosas, com nitidez que nunca antes foi possível constatar. Deu para os cientistas enxergarem estrelas supernovas. Tem um conglomerado imenso chamado a Grande Muralha, que é um conglomerado de corpos celestes que mede 10 bilhões de anos-luz. É difícil até de imaginar um tamanho desse, né? E conseguiram estimar o tamanho do universo em 93 bilhões de anos-luz. Se nós tivéssemos hoje uma nave espacial que voasse a velocidade da luz, ainda não tem, mas talvez no futuro tenha. Uma nave que viaja à velocidade da luz, nós levaríamos 93
bilhões de anos para dar uma voltinha no universo visível. São 10 sextilhões de estrelas. É o número 10 com 21 zeros na frente, e Deus sabe o nome de cada uma. Foi Ele que fez, né? O Stephen Hawking, pode passar, não passa. O Stephen Hawking, aquele físico e matemático que morreu em março, ele tinha esclerose lateral amiotrófica, ele ficava na cadeira de rodas, e ele falou uma célebre frase, ele falou: se você encontrou um amor, conserve esse amor, não deixe esse amor ir embora. Se você tem um trabalho, dignifique o seu trabalho, porque ele dá significado à tua vida. E se você, em vez de olhar para os teus pés, olhe para as estrelas. Olhe para as estrelas. Quer dizer, olhe para o universo, olhe para Deus, né? E hoje à noite, hoje pode ser que chova, mas o dia que estiver um céu bem claro, eu gostaria que vocês olhassem para essa abóbada que existe sobre as nossas cabeças, e para vocês imaginarem o tamanho do universo. Eu fiz uma comparação, eu acho que ainda não é verdadeira, que é como se toda essa abóbada celeste fosse o tamanho de uma gota d'água. E o universo restante são todas as gotas d'água que formam os oceanos. E eu ainda acho que eu não estou próximo da verdade. Eu acho que o universo ainda é maior do que isso. Só para vocês terem uma ideia, o nosso sistema solar, que é um cisco diante da Via Láctea, a nossa estrela é pequenininha, nosso Sol é pequenininho, porque existem estrelas muito maiores. Só na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. E ela é uma galáxia entre bilhões de galáxias. Só a nosso sistema solar, a sonda Voyager levou 36 anos, viajando a 60 mil quilômetros por hora. Levou 36 anos para chegar nos confins do nosso sistema solar. Então daí vocês podem imaginar, o nosso sistema solar é um cisco diante da Via Láctea, e a Via Láctea é um cisco diante do universo. Nunca se estudou tanto o universo. A ciência nunca evoluiu tanto, graças ao Hubble e graças aos cientistas. Nunca se falou tanto em buraco negro, espaço-tempo, singularidade gravitacional, energia escura, Big Bang, que já está caindo da moda, que eles achavam que o universo era obra do acaso e obra de uma grande explosão, e o universo estava em expansão. Hoje eles estão achando que o universo está contraindo. Então, Big Bang já caiu da moda. Ondas gravitacionais, multiverso, não é mais universo, agora é multiverso, e vai por aí afora. No entanto, apesar do entusiasmo dos cientistas, eles têm mais perguntas do que respostas. Então, apesar de todo o progresso da ciência, eles ainda têm mais perguntas, porque o universo é muito complexo. E quando a coisa é complexa, eles chamam de complexidade irredutível, quer dizer, um milagre, né? E a Terra, nós somos privilegiados, porque ninguém consegue explicar o equilíbrio que existe entre os planetas, né? A Terra está numa posição privilegiada, porque ela está a 150 milhões de quilômetros do Sol, só isso, hein? 150 milhões de quilômetros. Se ela tivesse um pouquinho mais para cá, perto do Sol, os oceanos ferveriam, entrariam em ebulição, e não haveria vida. Se ela tivesse um pouquinho mais longe, os oceanos congelariam, também não teria vida. E o eixo da Terra, você pegar aquele globo lá na livraria, aquele globo redondo, né? O eixo da Terra, ele está um pouco inclinado. Graças a isso nós temos estações do ano. E graças a isso temos colheitas, e temos comida, e temos vida. Então isso não pode ser obra do acaso. Isso é obra da mão de Deus. E Salmo 19:1 fala: os céus contemplam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra da sua mão. Amém. A célula. Seguinte. Nós agora saímos do universo do extremamente grande para entrar num outro universo, que é o universo do extremamente pequeno. Em ambos está a graça de Deus.
A mão de Deus, tanto no super grande, super infinitamente grande, como infinitamente pequeno. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espermatozoide vem com 23 cromossomas do papai, o óvulo vem com 23 cromossomas da mamãe, os dois se fundem, formam o ovo, o zigoto, que é a primeira célula. Aí nasceu a vida. Essa célula, ela se divide em 2, 4, progressão geométrica, 4, 8, e formam um conglomerado de células exatamente iguais, umas às outras, todas iguais, todas iguaizinhas, com o mesmo DNA, com o mesmo núcleo, com o mesmo cromossoma, quantidade de cromossoma, com o mesmo DNA. E de repente, ninguém sabe qual a lei, qual a força, qual a inteligência que faz com que essas células exatamente iguais, uma vai virar neurônio, outra vai virar músculo, outra vai virar pele, outra vai virar coração, outra vai virar o fígado, outra vai virar o baço. Ninguém sabe que lei é essa, que é outra complexidade irredutível. Nós chamamos de milagre, mas pode chamar de complexidade irredutível, não faço conta. E cada um de nós, cada ser humano tem trilhões de células. O sistema nervoso, nós já nascemos com ele prontinho. A criança, se vocês olharem um nenê recém-nascido, ele tem uma cabeça grande, desproporcional ao tamanho do corpinho, mas não deixa de ser uma gracinha. Quando é neto, é lindo, né? Mas nós já nascemos com o nosso sistema nervoso pronto. Porque se não fosse assim, se a célula nervosa se regenerasse, se multiplicasse, nós não teríamos memória, nós não aprenderíamos. Então o nosso sistema nervoso ele não se regenera. Se nós tivermos uma lesão de uma célula nervosa, é para o resto da vida. E existem células que se regeneram. A célula da mucosa do estômago, o sujeito toma lá uma cachaça a mais, ela cozinha o estômago, arrasa com o estômago, deixa o estômago careca e depois ele se recupera, graças a Deus, né? Células do sangue, o sangue nosso está em constante renovação. O esqueleto, nosso esqueleto nunca é mais o mesmo. A cada temporada, alguns anos, de anos em anos, a gente vai se renovando. Osteoblastos, osteoclastos, é como se uma casa se reformasse de dentro para fora o tempo todo. Nosso cabelo, temos que ir no barbeiro todo mês, os homens, né? Porque o cabelo cresce. Agora, tem células que não se regeneram tanto, como as células musculares. E tem outras que são células totipotentes, que são células da medula óssea, que são usadas nas experiências com célula-tronco. Então, que milagre é esse que pega células iguais e transforma em células completamente diferentes? E dentro de cada célula, imagine que aquilo ali é um ovo, né? Então tem a casca, que é a membrana celular, tem o citoplasma, que é a clara do ovo, né? E dentro do citoplasma tem uma infinidade de elementos. E dentro daquela bolinha lá, o núcleo, tem o nucleolo, dentro do núcleo tem o cromossoma, dentro do cromossoma tem o DNA, e dentro do DNA tem milhões de informações. Milhões de informações. Então é um universo do extremamente pequeno, né? E dentro do DNA tem todas as informações de quem nós somos. De quem nós somos. A nossa estatura, que nós herdamos dos nossos pais, a cor do nosso cabelo, se o cabelo é pichain, se o cabelo é liso, a cor dos olhos, a cor da pele, a textura muscular, tudo. E até as prováveis doenças que nós teremos. Nós não sabemos como as células se diferenciam, mas nós sabemos como elas são agrupadas. Existe uma proteína, e aliás existem centenas de proteínas diferentes no organismo. Tem uma chamada rodopsina, que ela serve para nós enxergarmos no escuro. Então a rodopsina fica no fundo do olho. Se nós entramos num ambiente escuro, nós não enxergamos nada, de repente se vê um fiozinho de luz, a rodopsina, que é uma proteína, funciona e nós passamos a enxergar com um fiozinho de luz. Não tem nenhuma máquina fotográfica que faz isso. Nosso olho faz. E um pastor americano,
ele estava pregando sobre a glória de Deus sobre o corpo humano. E no final da pregação, ele foi procurado por um cientista, um biólogo molecular, que falou: pastor, o senhor podia fechar essa pregação falando da laminina, que é uma proteína. Ele falou: mas não sei o que é proteína, o que é essa laminina? Ele falou: é uma proteína de adesão. Essa proteína, ela faz com que as células que tinha já são determinadas, já estão diferenciadas, que essas células se agrupem ao redor de um órgão. Então ela funciona como uma cola, ela funciona como um esqueleto para que aquele órgão funcione fazendo as funções que ele deveria fazer. E eu vou mandar para o senhor, falou para o pastor, vou mandar para o senhor um e-mail contendo um estudo sobre a laminina e sobre o diagrama científico da laminina, como é que ele aparece no microscópio eletrônico. E quando o pastor abriu, ele falou: uau! Ele levou um susto, ele falou: nossa, isso é a cruz, é uma cruz, é Cristo assinando o nosso corpo humano, é Cristo pondo a assinatura dele ali. E ele lembrou de 1 Colossenses capítulo 1, versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Jesus. Toda a suficiência, toda a supremacia habita em Jesus. E em Jesus todas as coisas permanecem ligadas. Ele é a nossa laminina, Jesus é a nossa laminina. E através do sangue dele vertido na cruz, todas as coisas se reconciliaram com Deus. E como a ciência vem se multiplicando, ao invés de ela se afastar de Deus, ela tem chegado a Deus. Muitos falam que a vida foi ao acaso, o nascimento do universo foi ao acaso, mas já existe um grupo de cientistas que não estão aceitando isso. Então, ainda não é uma ciência, ainda é uma especulação, mas chama-se design inteligente. Já apareceu na internet, não sei se vocês viram, mas 2 universidades, uma americana e uma brasileira, Mackenzie, e mais patrocinadas pelo canal Discovery Channel, eles estão estudando design inteligente, porque eles acreditam que a vida foi criada por Deus, com arte, com design, com perfeição, com beleza e principalmente com inteligência suprema, inteligência divina. Galileu Galilei disse que Deus escreveu o universo através da matemática. A linguagem de Deus é a matemática. E é verdade, quando tem aquelas Olimpíadas de matemática, tem gente do mundo inteiro, cada um falando a sua língua, né? Mas a linguagem comum deles é a matemática. Então a linguagem de Deus para escrever o universo é a matemática. Seguinte. E esse matemático aí chama Leonardo Fibonacci. O Leonardo Fibonacci, ele é italiano, e ele tem essa roupinha aí porque ele era da Idade Média. E ele, na Idade Média, ele decifrou um padrão numérico, e o grande mérito do Fibonacci foi transformar esse padrão numérico em uma coisa visível. É uma espiral chamada espiral de Fibonacci. Seguinte. Então ele pegou um padrão numérico e transformou esse padrão numérico numa coisa visível, uma espiral que vai ao infinito. Se vocês pegarem o número 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3, 2 mais 3 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, 8 mais 5 igual a 13, e assim vai, assim por diante. E descobriram que na natureza essa espiral de Fibonacci se repete. Seguinte. Então essa concha do mar talvez seja a representação assim mais fiel da espiral de Fibonacci. Mas ela aparece também em outras situações. Seguinte. Ali
é o girassol. O girassol, a semente do girassol também tem a espiral de Fibonacci. Seguinte. Aquela estopete do passarinho ali também tem. No lóbulo da nossa orelha, no rodamuinho da nossa cabeça, no olho do furacão, na Via Láctea tem a espiral de Fibonacci. Né? No brotinho da samambaia tem a espiral de Fibonacci. Pode passar. Agora, a grande sacada é que se nós pegarmos o último número, dividir pelo penúltimo, dá 1,6. 1,6, 1,6, 1,6, que é chamado de número de ouro ou padrão, proporção áurea. E os arquitetos usam a proporção áurea, porque 1,6 está no Partenon, na arquitetura do Partenon, nos hieróglifos do Egito, na Mona Lisa, porque nosso corpo também, as medidas do nosso corpo, o homem vitruviano, é o seguinte, o homem vitruviano. Então, nossas medidas, se nós medirmos um homem da ponta do dedo na outra ponta do dedo, dividir pela axila até a ponta do dedo, dá 1,6. A nossa altura, dividida pela altura do umbigo até o pé, dá 1,6. No nosso rosto, quando a pessoa é bonita, é porque ela tem as proporções áureas no corpo. E o Da Vinci estudou isso com o Vitrúvio, que era um arquiteto, e fez a Mona Lisa baseado na proporção áurea. Seguinte. Então, Deus assinando a sua obra, né? E a assinatura dele vem aqui agora. A escrita hebraica, ela é tão antiga que os primeiros Torás não tinham número, porque não existia número ainda. Os números arábicos ainda não existiam. Então, as páginas do Torá, elas eram numeradas por letras. Então, a primeira página era uma letra, a segunda página uma letra. E no DNA, estudando o DNA, eles viram que tem uma sequência de números que se repete. 10, 5, 65, 10, 5, 65, de vez em quando aparece. E usando as letras do Torá, correspondente à página 10, correspondente à página 5, correspondente à página 6, deu Javé, que é Deus. Então Deus assina o nosso DNA, já assinou a laminina, né? Agora ele assina o nosso DNA para provar que é ele que fez o universo, não fomos nós, não nasceu do acaso. E por último, acho que a cabeça de vocês já está cheia agora. Por último, física quântica e espiritualidade. Antigamente a física era física clássica, né? Era química clássica, era mecânica clássica, agora é física quântica, mecânica quântica, tudo é quântica agora. E aonde que esses dois domínios do conhecimento se convergem? Eu não vou aqui dar aula de física para vocês, mas é preciso que a gente tenha uma noção do que é a física quântica. Eu vou falar rapidamente, para a gente poder entender aonde que a física encontra a espiritualidade, aonde que a ciência, o progresso da ciência, chega na espiritualidade. Então, a luz é onda. Luz é onda. Se a gente jogar uma pedra no lago, forma onda. A onda é fluida. A onda não dá para segurar, não é palpável. E a luz é onda. Bom, até aí tudo bem. Até aí a gente concorda. Mas a luz também é matéria. Isso que é difícil de entender. Luz é matéria? Como? Né? Os cientistas descobriram que a onda, o menor pacotinho da luz é o fóton, a parte mais indivisível da luz. Então a luz é onda e a luz é matéria, é massa. Agora, isso aqui é massa, é palpável, eu consigo segurar. Isso eu entendo, que essa aqui é matéria, é massa. Mas tudo é formado por átomos. E a menor partícula do átomo é o elétron. E o elétron é movimento, é energia. Einstein falou que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Agora, o que tem a ver a espiritualidade com isso? Onde é que a gente chega? Tudo é energia. Então, os cientistas falam que tudo é energia. Energia solar, energia elétrica, energia eólica, energia de tudo é energia. E um russo, químico russo, esse químico ele ganhou o prêmio Nobel.
Ele se naturalizou belga, ele ganhou o prêmio Nobel e ele falou o seguinte: que nós somos participantes do universo, todos nós, porque nós somos observadores conscientes. Pode mudar o nome de observador para crente. Para crente. E nós conseguimos, através da observação consciente, transformar aquilo que é energia, em plasmar a energia em coisa palpável. Então nós transformamos o que é subjetivo em objetivo através da oração, porque o observador consciente e fé é quase que a mesma coisa. Então nós transformamos o que não é palpável em coisa palpável, o que é sonho em realidade, o que é programa, o que é pensamento em coisa concreta. Física quântica e espiritualidade se convergem aí. Agora, o Prigogine falou uma coisa que Jesus já tinha falado há 2000 anos. Há 2000 anos. E eu li, vou ter que ler a Bíblia de novo, porque eu passei batido. Porque Jesus fala em Marcos 9, 23, tudo pode, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. É possível transformar o que não existe em coisa que existe. Nós oramos por quê? Porque nós queremos transformar o nosso sonho em realidade, nós transformar o que é subjetivo em objetivo, o que é pensamento em coisa concreta. E quem deu essa dica, quem deu essa ordem para nós foi Jesus. Porque ele falou, tudo, se tu podes crer, se você crê, tudo é possível aquele que crê. Mateus 17, 20, se tiverdes a fé de um grão de mostarda, fala para aquele monte, passa daqui para colar, e o monte passa, porque nada é impossível àquele que crê. Não é palavra minha, está escrito aqui, Mateus. Então a ciência ela se multiplicou e ela chegou ao ponto de mesclar com a espiritualidade. E para fechar, João 14, versículo 12, em verdade vos digo, que se tiveres fé, faremos as mesmas obras que eu. As mesmas obras que eu. Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos partícipes do universo. Nós chegamos nos portais da percepção, nos portais da ciência. Por isso que a volta de Jesus está próxima. E eu quero conclamar a igreja para que venham as reuniões de oração de terça-feira. Eu não falto mais. Eu nunca faltei, né? Porque eu tenho aprendido muito. Eu nunca orei tanto na minha vida. E os irmãos que têm vindo na terça-feira têm aproveitado bastante. E eu aprendido bastante também. Na penúltima reunião, cadê o Bilão? Na penúltima reunião, o Bilão falou que nos tempos de Jesus, a população, né, a multidão, procurava Jesus, por quê? Para bênção, eles queriam bênção. Um queria sarar da hemorragia, outro queria enxergar, outro queria sarar da lepra, e eles procuravam Jesus por causa da bênção, não o Deus da bênção, mas a bênção de Jesus. Até hoje acontece isso na igreja, né? Então muitas pessoas estão interessadas na bênção, não no Jesus da bênção. E ele falou mais, os discípulos, que não eram bobo nem nada, eles andavam com Jesus, eles observaram que tinha alguma coisa a mais, e falaram, mestre, ensina-nos a orar, porque é no poder da oração que nós conseguimos transformar o subjetivo em objetivo, o sonho em realidade, o que não é visível em invisível, o que é energia em matéria, através da oração. E nós somos capazes de fazer os mesmos milagres que Jesus. Nós somos capazes de transformar, de mudar um monte de lugar. Tudo é possível àquele que crê, nada é impossível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. E tem mais, e acrescento mais um detalhe. Se buscarmos o reino de Deus, através da oração, através da palavra, através da nossa fé, tudo mais será acrescentado. Tudo mais será acrescentado. E eu termino com o Salmo 46, versículo 11.
O Senhor do universo está entre nós. Aquele que criou o universo, que é infinitamente grande, que a gente não consegue nem imaginar. O Senhor do universo que criou o céu e a terra. O Senhor do universo que criou a fauna e a flora. O Senhor do universo que criou o ser humano, que é a criatura mais complicada, é a joia da coroa, mas é a criatura mais complicada em cima da terra. Ele está no meio de nós. E o Deus de Israel é a nossa proteção. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.